Boa noite, bem-vindos e bem-vindas ao Centro de Pesquisa e Formação do SESC. Hoje estamos dando início ao ciclo É Tudo Verdade 2025, especial 30 Encontros. Parceria entre o É Tudo Verdade 2025 e o SESC São Paulo, o ciclo especial 30 Encontros reúne no Centro de Pesquisa e Formação profissionais que transitam entre o cinema e a realidade, explorando os caminhos do documentário brasileiro. A cada encontro, o público poderá conhecer e conversar com os cineastas Elisa Capai, Joel Zito Araújo, Roberto Berliner. Tivemos um probleminha com Paulo Sacramento, já vou explicar. Reconhecidos e premiados ao longo destes 30 anos de festival. Então, hoje nós teremos nosso primeiro encontro com Joel Zito Araújo, que é diretor, roteirista e produtor conhecido por tematizar o negro na sociedade brasileira. Autor do livro e filme A Negação do Brasil, ganhador do É Tudo Verdade 2001, Meu Amigo Fela, de 2019 e Filhas do Vento, de 2005, vencedor de 8 Quiquitos em Gramado, entre outras produções. Depois nós teríamos o encontro com o Paulo Sacramento, mas ele infelizmente teve um problema de saúde, não poderá comparecer hoje, mas teremos um substituto à altura. Estamos muito felizes em receber Sérgio Riso, que é crítico de cinema e membro do comitê de seleção do É Tudo Verdade. O Sérgio, nessa primeira parte, vai fazer a mediação com o Joel Zito Araújo, e depois ele terá a fala dele. Eu queria agradecer a presença de todos, agradecer a parceria com o festival É Tudo Verdade. Eu vou passar uma lista de presença, peço para que vocês, por favor, marquem um X do lado do nome de vocês. Caso o nome de alguém não esteja, peço, por favor, para que escrevam aqui no verso da folha. Ok? Então, muito obrigado e passo a palavra então para o Joel. Para o Sérgio? Então vamos lá. Seu microfone está aqui. Seu azul. Assim eu enrolo um pouquinho. Joel termina de fazer o seu lanche. Boa noite, pessoal. São 30 anos de É Tudo Verdade. Incrível que um festival como esse no Brasil tenha sido realizado todos os anos, efetivamente, né? Até chegar à sua 30ª edição. O Amir Labak, que é o criador e o diretor do festival, quando pediu que eu substituísse, digamos, o Paulo, por conta dessa é uma gripe fortíssima. A gente trocou mensagens de áudio, ele mal conseguia falar. E pediu desculpas por não ter vindo e falou, nossa, que pena, seria muito gostoso. Enfim, quando o Amir me pediu para mais ou menos substituí-lo, ele me encarregou de fazer um panorama desses 30 anos, da minha perspectiva, que variou muito em relação ao festival, do começo a agora. E eu trouxe aí um material que eu usei 5 anos atrás, quando o festival completou 25 anos, aqui mesmo. Tem ali uma organização da produção brasileira de documentários que passou pelo É Tudo Verdade, que pode ser bacana, sobretudo para pessoas mais jovens desta plateia. Quem tem menos de 30 aqui? Olha lá. Nem tinham nascido quando a gente começou a fazer esse negócio aí. E quando o Joelzito estava filmando. Bom, o Joelzito tem uma extensa carreira. Eu vou destacar aqui um número maior de títulos do que na apresentação. Não sei se todos vocês reconhecem esses filmes, essas séries como obras com a direção do Joel. A Negação do Brasil é um filme para a história do É Tudo Verdade, muito importante, prêmio de melhor documentário, de média e longa-metragem. Filhas do Vento, mas tem também Vista Minha Pele, Cinderelas, Lobos e um Príncipe Encantado, Raça, Meu Amigo Fela, um filme de que eu gosto muito, Joel. Também passou pela Tudo Verdade, sobre o Fela Kuti. O Pai da Rita, PCC, Poder Secreto e a Ética do Silêncio. Troquei mensagens aqui com o Joel para a gente acertar como é que seria a pauta do nosso bate-papo. E aí o Joel falou, não deixa de falar, né, da conexão do meu trabalho, da minha obra com a questão racial no Brasil e a identidade negra, né, no Brasil. Eu disse para ele, Joel, não tem como falar
dos seus filmes e da tua carreira sem passar por aí. Tranquilo? Pode passar. Bom, te convido a talvez começar por A Negação, pela importância que ele teve para o É Tudo Verdade, né? Foi muito bom ter exibido esse filme, foi muito bom para o festival ele ter adquirido a visibilidade que adquiriu. Se você a partir dele quiser puxar, seguimos na conversa. Tá bom. Antes de tudo, boa noite para todo mundo. Boa tarde, boa noite, não sei. Acho que nós estamos no limiar, né? Bem, vocês me viram comendo aqui. Isso é só para demonstrar que a primeira impressão que a gente tem nem sempre é tudo verdade, né? Eu saí de Salvador às 8 horas da manhã para chegar meio-dia. Está aí o Nuno aqui, o meu parceirão de produção que acompanhou a jornada. E o voo não pousou aqui, fui parar em Campinas. Eu cheguei agora às 5 horas da tarde em Congonhas. Passei meia hora para pegar um Uber, não consegui um Uber, peguei um táxi normal. Enfim, para chegar aqui. Ou seja, eu não comi nada depois das 8 da manhã, então eu não sou esse esfomeado assim, essa pessoa deselegante que chega, a primeira coisa que faz é ficar comendo um pastel na frente dos outros. Bem, o É Tudo Verdade, eu vou até falar em termos mais gerais. Eu acho que ele é fundamental para a minha geração de cineastas. Eu falo isso em meu nome, eu falo no nome do meu amigo falecido, Tony Venturi, né? Falo no nome de muita gente, Paulo Sacramento e tantos outros, né? Especialmente, ele é muito importante como formação, antes de tudo. Eu frequento É Tudo Verdade desde as suas primeiras edições. Isso aqui era sempre uma aula para mim, né? Eu comecei a fazer filmes no final dos anos 80. Passei os anos 90 fazendo curtas e médias. E o meu primeiro longa foi para cinema, foi A Negação do Brasil. E seguramente, né, as reflexões em termos, eu diria, estéticos e narrativos vieram da influência da Tudo Verdade. Tudo Verdade ajudou a minha geração a ser contemporânea do nosso tempo em termos do que se fazia documentário no mundo. É óbvio que, antes de Tudo Verdade, tem toda uma geração de brasileiros, especialmente alguns que ficaram célebres, como o Coutinho. O filme Cabra Marcado para Morrer foi um marco, né, assim, em termos de revolução de linguagem, de metodologia de fazer documentário. O Coutinho me influenciou muito nesse sentido. Enfim, o Renato Tapajós, que foi meu parceiro e sócio também, foi uma pessoa importante na minha formação naquele período. Mas o É Tudo Verdade canalizava essa possibilidade de você mergulhar durante 8, 10 dias, vendo o que se fazia a nível mundial, e mesmo também tendo acesso à história do documentário, a vários nomes. Eu vi vários grandes nomes aqui, né, nos eventos do É Tudo Verdade. Então, eu diria que o É Tudo Verdade começa sendo importante para mim pela possibilidade de formação que eu tive, né, de ser contemporâneo no meu tempo, fazer documentário. Então, isso influenciou, digamos, a parte narrativa e estética já de A Negação do Brasil. O que É Tudo Verdade não influenciou, né, e o cinema brasileiro influenciou muito pouco, né, foi a discussão racial que eu passei a fazer. Quer dizer, que eu acho que o meu primeiro... Eu já fazia nos anos 90, já tinha... nos anos 80 eu fui parte da formação da Associação Brasileira de Vídeo Popular, fui secretário-geral dela, e a gente já tinha um circuito alternativo de filmes muito identificado com os movimentos sociais brasileiros, e eu era muito identificado com a questão racial, por questões pessoais. Eu sou filho de uma mulher negra,
como homem branco. E o meu cinema, ela tem uma opção temática e, na verdade, é minha opção pessoal pela minha mãe. Eu fui descobrir isso depois nas análises. Isso não é uma decisão que você toma consciente. Mas, enfim, eu desde do final dos anos 80, eu observava muito o cinema brasileiro e era muito insatisfeito com a reflexão de Brasil que o cinema brasileiro fazia. Eu era muito insatisfeito com os meus mestres, com as pessoas que eu admirava. Porque eu achava que todos eles, e continuo achando, né, naquele período eram muito influenciados pelo Gilberto Freire, pela leitura de Brasil do Gilberto Freire. E a leitura de Brasil de Gilberto Freire, que é um passo em relação a outros que analisaram o Brasil antes do Gilberto Freire, mas é uma visão de que o Brasil é um país mestiço, produto de uma miscigenação, mas que, no fundo, nessa miscigenação já está, ainda continua no Gilberto Freire, a ideia de uma certa supremacia do branco na miscigenação. Tanto que a miscigenação brasileira nunca foi um caminho, só o Darcy Ribeiro que defendeu isso, um caminho da criação de um homem novo que seria produto da fusão dessas raças. A miscigenação no Brasil sempre foi, estrategicamente, na cultura nacional e na estética, um processo de embranquecimento da população. E o cinema e a televisão consolidaram isso. Não é à toa que no nosso imaginário ficou marcado por uma representação de que as pessoas mais bonitas, as mais elegantes, as mais... enfim, né, o ideal de ser brasileiro eram os mais arianos. Porque, aquilo que aparentemente a ideologia da miscigenação, que de fato nós somos um país muito mestiço, isso não se ignora, tampouco eu ignoro e acho positiva a miscigenação, mas nas nossas elites políticas e culturais a miscigenação era uma etapa de passagem para o branqueamento. E nesse sentido aqui, a produção audiovisual, a produção publicitária e tudo mais, confirmava nas suas escolhas, né, essa meta, esse ideal que a gente, enquanto país, devia atingir. E eu acho que os meus mestres não compreenderam isso. Eles cometeram uma série de equívocos ao longo das suas histórias, apesar de eu gostar imensamente de vários deles, como, por exemplo, Nelson Pereira dos Santos, né? Eu acho que é um dos cineastas que eu mais gostei na sua interpretação racial do Brasil. Eu estou falando em termos raciais, gente, né? Mas Cacá Diegues acreditava na ideologia do Gilberto Freire. Tem um livro, O Negro no Cinema Brasileiro, que tem um prefácio do João Carlos Rodrigues, tem um prefácio do Cacá Diegues, que é um elogio ao Gilberto Freire, né? Todos eles acreditaram nisso. O cinema novo acreditava nisso. Quando o francês me deu um branco se o primeiro nome dele, se eu não estou confundindo com o escritor, Albert Camus. Albert Camus, que fez o Orfeu Negro. Foi o Alberto? Marcel Camus. Eu sabia que eu estava confundindo o primeiro nome. Quando Marcel Camus fez Orfeu Negro, rodou no Brasil, era uma coprodução França, Itália, Brasil. E o filme se tornou célebre, né? Ganhou o Cannes, depois ganhou o Oscar, né? Na biografia do Obama fala o quanto que o filme foi importante para a mãe dele, né?
de certa forma, Obama confessa que o nascimento dele se deve ao fel negro. Isso é curioso, porque a mãe dele, uma mulher branca do interior dos Estados Unidos, vê o Orfeu Negro, fica encantado pela beleza negra e, na sequência, encontra um homem negro e se apaixona. Quer dizer, o filme abriu a sensibilidade dela, a beleza negra. Né? E daí nasce Obama. Nasce o primeiro presidente negro dos Estados Unidos. Né? Esse é o poder do cinema também. Bem, e quando esse filme foi lançado no Brasil, o Cinema Novo caiu de pau, chamando aquilo de macumba para turista. O Cinema Novo não compreendeu que era um filme de celebração da beleza negra e que não era nenhuma genialidade do Marcel Camus. O Orfeu Negro ele nasce do Vinícius de Moraes, primeiro, né? Também não é só por conta da genialidade do Vinícius de Moraes. O Vinícius de Moraes foi adido cultural em Paris. O Vinícius de Moraes foi adido cultural em Paris, em um período de Paris da emergência negra dos grandes poetas, né, do movimento de negritude, né, do Aimé Césaire, do Leopoldo Senghor, do poeta Leopoldo Senghor, que vai se tornar o primeiro presidente na independência do Senegal. Né? Enfim, em Paris, em 1956, aconteceu o primeiro grande congresso dos escritores negros, né, do mundo, do qual o Harley Renaissance estava lá. Né, esses escritores todos, né, da Martinica, da África, estavam lá. Né? Picasso estava lá, Josephine Baker estava lá, Frantz Fanon estava lá, Jean-Paul Sartre estava lá. A intelectualidade, a vanguarda europeia estava nesse congresso, em 56. E Marcel Camus estava ali na periferia, sentindo a reverberação desse congresso. E o Vinícius estava vivendo essa emergência em Paris, estava sentindo essa emergência em Paris. Não é à toa que o Vinícius foi um cara tão importante nessa questão da negritude, não é à toa que o Vinícius de Moraes foi um cara que acabou sendo o homem que levou o Caetano Veloso, a Maria Bethânia e o Gilberto Gil ao candomblé. Quem apresentou para o Gilberto Gil e a Maria Bethânia ao candomblé foi Vinícius de Moraes. O Vinícius de Moraes foi tão vanguarda no seu tempo que, quando ele estava escrevendo Orfeu Negro, que foi encenado pelo Teatro Experimental do Negro, em 56, no Rio de Janeiro, né, no Teatro Municipal do Rio de Janeiro, o Vinícius, lá em 53, vai pegar o Haroldo Costa, que estava em um grupo internacional, que inclusive é resultado, essa história do Haroldo Costa, é resultado do meu último filme chamado Brasiliana, o espetáculo negro que apresentou o Brasil ao mundo. O Haroldo Costa estava com esse espetáculo em Paris e é convidado pelo Vinícius Moraes por uma feijoada. O Vinícius era famoso de fazer as feijoadas na casa dele, para integrar a intelectualidade. Ele pega o Haroldo Costa, que foi um grande artista, foi o primeiro cineasta negro brasileiro, do meu ponto de vista. Pega o Haroldo Costa e fala, olha, vem aqui no meu escritório que eu queria que você leia uma peça que eu estou escrevendo. Eu estou transformando um mito de Orfeu, né, com um elenco negro, fazendo a história com um elenco negro. E foi o Haroldo Costa, foi um comentador. Ou seja, o Vinícius teve a decência de, ao fazer uma peça com elenco negro, chamar um intelectual e um artista negro emergente para conferir se ele não estava fazendo bobagem, se ele não estava dizendo bobagem. Né? Tudo isso que eu estou contando passou em branco, despercebido pelo Cinema Novo. Cinema Novo, Glauber Rocha leu Frantz Fanon, leu Os Condenados da Terra, mas não leu a obra do Frantz Fanon na sua questão racial. Porque, do ponto de vista deles, estavam tão embebidos da ideia de que a gente era um país mestiço, que a gente tinha superado a questão racial, que eles ignoravam essa parte. Né?
Bem, eu fiz uma... Não estava nos meus planos contar toda essa história de Orfeu Negro para vocês, mas eu acho que ajuda a trazer um pouco da minha trajetória de onde vai chegar a negação do Brasil. Então, eu estava muito insatisfeito com a leitura de Brasil. Quem me influenciava naquele momento em que eu fui, também era influenciado pelo É Tudo Verdade, na sua linguagem, nas linguagens que me trazia, nos métodos de fazer documentário, nas estéticas, né? Era quem me influenciava politicamente, era o movimento de literatura negra de São Paulo. Era um conjunto de poetas, pessoas que são ignoradas até hoje. O poeta Arnaldo Xavier, que já faleceu. O Kut, que continua por aí, que talvez a maior parte dessa salão que ouviu falar, né? Então, tinha um conjunto de escritores e de intelectuais negros, alguns que se tornaram famosos, que eram meus amigos daquela época, como a Sueli Carneiro, né? A Cida Bento, o Edio Silva Júnior, que se tornou o primeiro secretário de Segurança de São Paulo, negro. Enfim, essas pessoas que me influenciavam na minha leitura do mundo. E o que eu tentei fazer, né, quer dizer, em decorrência dessa influência, eu era aquele que tinha mais possibilidade de fazer uma releitura do que como o cinema brasileiro fazia a discussão racial. E eu me encontrava fora de lugar, insatisfeito com a leitura de Brasil que eles faziam. Então, a negação do Brasil, ele tem essa base. Ele tem essas bases estéticas, que eu diria que é uma mistura de É Tudo Verdade com os poetas e escritores negros de São Paulo naquele período. É isso. Desculpa, gente. Eu nem queria falar tanto assim, me alonguei muito. Então, isso é tudo verdade, né? Quer dizer, é um festival de cinema que exibe filmes novos, digamos, né? Embora o conceito de novo em cinema, se você não conhece, é novo. Você nunca viu Cidadão Kane? É novo para você, né? Mas, enfim, lançamentos da temporada, brasileiros e internacionais, mas também retrospectivas, que eu tenho certeza apresentaram obras de realizadores pouco conhecidos do público, em São Paulo e no Rio. O É Tudo Verdade também promove, como neste ano, a Conferência Internacional do Documentário, um evento de caráter mais acadêmico, digamos. Cinemateca, desde terça-feira, hospeda os eventos da conferência. Bill Nichols, o autor de Introdução ao Documentário, um livro incontornável para esse campo, abriu a conferência, enfim, né? Um tipo de discussão, quando eu digo mais acadêmica, mais universitária. Vários professores universitários estavam lá na conferência dessa vez, falando, em alguns casos, de trabalhos acadêmicos, dissertações de mestrado, teses de doutorado, algumas sobre o É Tudo Verdade. Está lá na programação. É Tudo Verdade também é isso aqui, né? Aí já um tipo de diálogo de caráter informal, em que não há problema algum, é um convidado que fica aqui comendo enquanto a gente conversa. Na conferência internacional seria imperdoável. Não, vai, eu tô aqui, ó, tô levando, você pega aí. Digamos, são as faces visíveis, né, da Tudo Verdade, estão na programação, essas coisas todas que eu mencionei, mas tem uma face que não está escrita em lugar nenhum, e o Joel passou por ela, né? Quer dizer, não é tudo verdade, as pessoas se encontram, as pessoas conversam. Quer dizer, tem um número incalculável de filmes, de séries que nasceram simbolicamente durante o É Tudo Verdade, porque eu encontro o Joel e digo, Joel, vi A Negação do Brasil, rapaz, mas eu li um livro, não sei o quê, eu já falo, pô, esse livro e tal, e daqui a pouco eu estou lá desenvolvendo o projeto do negócio, e nasceu assim, né, de um encontro durante o É Tudo Verdade. Não sei se conhecem o Júlio Weiner, entre outras coisas, professor na PUC. Meu companheiro da BBB. Militante antigo no audiovisual brasileiro. E
quando é que foi ali? Não lembro, mas enfim, setembro, outubro, por aí do ano passado, eu fiz lá um negocinho no Cineclube da PUC e entrou É Tudo Verdade, não sei por que entrou na conversa. E aí eu contei, que já tem um tempo, eu já tenho uns 15 anos que eu faço parte do comitê de seleção. E aí eu acho que eu falei de números. E o Júlio ficou, mas como assim? Você não ganha para isso. Né? No sentido, ele estava sugerindo que a remuneração não é adequada, né, para você assistir 120 médias e longas, não sei quantos curtas e tal, não sei o quê. Eu falei, por que, Sérgio? Eu falei, Júlio, primeiro eu gosto. Então pronto, gostou, já está valendo, né? Mas, cara, eu aprendo muito, né? Então o Joel também falou sobre isso. Não dá para calcular o que eu aprendi. Acho que o Joel também não teria como fazer isso, né? Tabular, botar no papel, fazer uma planilha. Quanto foi que você aprendeu, não é tudo verdade? Agora me refiro ao exercício de assistir a filmes e de conversar sobre filmes. Conversar sobre filmes, né? Coisa que a gente pode fazer remotamente, claro que sim. Lá no seu grupo do WhatsApp você pode conversar sobre filmes, mas isto aqui é incomparável, né? E o É Tudo Verdade, ao longo desses 30 anos, é também muito, em boa medida, isto, né? Eu conheço gente que acaba não vendo filmes. Conheço gente que fica orbitando em torno desses eventos, aparece na sessão do filme quando já terminou, para ouvir a conversa da equipe com o público, aí sapeia ali algumas coisas que acho que são interessantes e tal. Muito bem. Gostei de uma expressão que o Joel usou, que é passar em branco, né? Quer dizer, por muito tempo na história do cinema brasileiro, as questões da negritude, da miscigenação, enfim, de um certo caráter afro deste país, passaram em branco. Sensacional, né? E um adendo aqui a essa história do Orfeu do Carnaval, não sei quem viu o Orfeu, o filme. Pouquíssimas pessoas e ainda envergonhadas. Eu vi. Esse é um filme internacionalmente muito popular. Veja a história que o Joel contou do Obama, da mãe do Obama, né? Foi Oscar de filme estrangeiro, Palma de Ouro no Festival de Cannes, um dos raros filmes a conseguir esses dois troféus, fez bilheteria no mundo inteiro. E aí, olha só, é isso que eu queria trazer, mas faz todo sentido do mundo com base no que o Joel disse. Tem um americano que viveu aqui em São Paulo por alguns anos e que hoje é um admirador do documentário também, frequentou É Tudo Verdade nos anos em que morava aqui, e hoje ele é professor em Harvard. E faz uns 2 anos ele me convidou lá para participar remotamente, por Zoom, de um bate-papo lá numa disciplina que ele ministrava, que acho que era cultura brasileira, uma coisa assim. E então ele apresentou ali a turma, então essa turma, o Sérgio. Então, Sérgio, a gente está discutindo um filme brasileiro aqui no nosso programa da disciplina, é Orfeu Carnaval. Aí, puta, você já fica numa saia justa desgraçada, né, cara? É o professor que te convidou, que fala que ele está usando um filme brasileiro. Quer dizer, tem tudo isso aí que o João acabou de falar, mas não é um filme brasileiro, né? Tem atores brasileiros, baseado num texto do Vinícius, brasileiro, né? Rodado em boa medida no Rio. Sim, claro, mas espera aí, né? Efetivamente um filme realizado por um francês, com um capital francês, e, portanto, ele tem um olhar que é estrangeiro, que lembra, portanto, muito do que Passou em Branco, né? Que são cineastas muito bem intencionados, não há menor dúvida, mas que talvez tenham contribuído para alguma confusão, digamos, né? No trato desses temas que o Joel lembrou. Vai para meu amigo Fela, porque aí a gente está num outro terreno, né? E acho que você consegue puxar um outro tipo de experiência dele. Bem, o Negação do Brasil foi um filme fundamental na minha carreira, foi o filme que me tornou conhecido nacionalmente e que abriu também muitas portas internacionais. Mas o mais interessante do Negação do Brasil
é que ele também foi o filme que me possibilitou começar a conhecer a África. Até Negação do Brasil, eu nunca tinha ido à África. E aí, Negação do Brasil, fui selecionado primeiro para um festival na África do Sul, né, que chamava Three Continents Human Rights Film Festival. E a partir desse... Inclusive, esse festival acabou me chamando depois como parte das curadorias. E a partir disso aí eu comecei a circular a África. E uma coisa que me chamou muita atenção foi que o filme fazia sucesso na África também. Eu achava que a África não tinha o mesmo problema que a gente tem. E eu descobri que a África também tem um problema da ideologia do branqueamento. Primeira coisa. Né? Então o filme ajudava os africanos a relerem a influência do cinema, a influência da televisão, de provocar neles o desejo de ser branco. Mas o mais importante disso, para chegar a meu amigo Fela, é que aí, a partir de 2002 eu começo a fazer várias viagens para a África. E hoje fiz inúmeras viagens para a África. Eu não saberia contar as dezenas de viagens que eu fiz para a África. Especialmente agora porque minha mulher é africana, é cabo-verdiana, e eu também moro em Cabo Verde. Agora ficou difícil de contar mesmo as viagens que eu faço para a África. Mas, enfim, como parte dessa minha circulação na África, eu comecei a ficar com muita vontade de fazer um filme, algum tipo de reflexão minha sobre a África. De contar alguma história com base nessa... E aí, lá por volta de 2013, eu sou convidado a integrar a Federação Pan-Africana de Cineastas, a FEPACI. Um dia eu recebo um telefonema dizendo: a gente vai ter um congresso agora na África do Sul, em Johannesburg, a gente quer que você participe. Insistiram e eu não podia, e me mandaram a passagem, eu não tinha como, e fui. É que eles me queriam como parte como representante na América do Sul da FEPACI. E eu passei a integrar a FEPACI, e ao integrar a FEPACI, eu tive uma imersão ainda maior, né, da realidade do cinema africano e das discussões africanas. Então ficou esse desejo, e um dia um cubano que veio morar no Brasil, em Salvador, chamado Carlos Muro, foi ver... Ele já tinha visto o Negação do Brasil em uma sala de cinema lá em Salvador. Depois ele viu a estreia, ele começou a me acompanhar, viu a estreia de Filhas do Vento em Brasília, e aí em Brasília foi que ele falou: olha, eu já tinha visto o seu filme em Salvador, eu fiquei muito atento a você, eu sou consultor do Spike Lee, papapá, e eu gostaria de te conhecer. Ele marcou um encontro comigo, e no encontro ele me trouxe a biografia do Fela. Você conhece o Fela Kuti? Eu falei: bom, conhecer eu não conheço. A música do Fela Kuti eu já ouvi algumas vezes, mas não conheço. Ele me deu a biografia dele, Essa Puta Vida. Ainda não tinha a versão em português, sobre o Fela Kuti. Eu fiquei muito encantado com a história do Fela Kuti. E eu vi ali a possibilidade de fazer um bom filme, porque o Fela Kuti é um gênio, o criador do Afrobeat. Estou falando aqui para pessoas que talvez não sejam da área de música, não tenham tanto encanto com música africana como... Né? E ele criou esse ritmo chamado Afrobeat, e ele tem uma música absolutamente magnética. Só que o Fela Kuti, ele tem uma história cheia de luzes e de sombras, né? Então ele foi um cara que ele foi estudar na Inglaterra, lá na Inglaterra que ele começa a entender o que se passava na África.
Depois ele vai para os Estados Unidos e se apaixona por uma negra norte-americana que amava Malcolm X e que apresentou toda a história do movimento negro nos Estados Unidos. Eu estou falando isso no meio dos anos 70. E ele volta para a África e essa experiência dele na Inglaterra e nos Estados Unidos transforma a música dele. E quando ele volta, quando ele cria esse ritmo chamado Afrobeat, mas ele tem uma letra muito política. E ele começa a fazer letras muito contundentes na Nigéria, o país dele. E a Nigéria era uma ditadura naquele período. E a ditadura nigeriana, e ele foi se tornando cada vez mais popular, mais popular. E a ditadura nigeriana, assim, irritada com ele, assim, ele criou uma comuna. Ele tinha uma casa com os músicos, ele casou com, quase 40 mulheres, não, 26 mulheres. Né? Ele era casado, mas aí quando ele volta para a África, ele volta em uma vibe de romper com a cultura ocidental e de valorizar as tradições africanas. E aí as mulheres do grupo dele, as dançarinas e cantoras, etc., sofriam muito preconceito na sociedade, como putas por serem cantoras e dançarinas. E ele falou, eles não te respeitam porque vocês não são casadas? Então vou casar com vocês. E casou com 26 delas. Bem, e ele tinha uma comuna e ficava nessa comuna, moravam 60 pessoas nessa comuna. As visitas internacionais iam para essa comuna. O Gilberto Gil, encantado com a música do Fela Kuti, vai para essa comuna, passa uma semana lá. Né, para vocês terem uma ideia. O Caetano vai, mais o Gilberto Gil, em um festival de artes negras na Nigéria, e foi alguns cineastas brasileiros, inclusive Armando Pena. E uma determinada noite, o Gilberto Gil falou, olha, o Fela nos convidou para ir lá na casa dele, na comuna dele. E o Armando Pena, naquela noite, a câmera dele deslocou uma das lentes, perdeu o foco na câmera. O Armando Pena não pôde ir filmar. Ele se arrepende até hoje de não ter filmado isso. Aí o Caetano foi o Gil, e aí o Caetano depois me contou que ele não tinha gostado do Fela, que ele não foi com o astral do Fela, não sei o quê, mas o Gil ficou encantado com o Fela. Inclusive diz que o disco dele, Refavela, é uma influência do Fela. Né? Bem, e esse cara era muito crítico, e ele faz um determinado disco que a ditadura fica puta com ele, e a ditadura invade a comuna dele. E começa a bater em todo mundo, e bater muito nele também. E a mãe dele estava no 3º andar. A mãe dele era uma líder feminista na Nigéria. A ditadura pega a mãe dele do 3º andar e atira lá embaixo. Isso pirou o Fela. Obviamente a mãe morre. Aquilo é um trauma para o Fela. E depois desse trauma, o Fela começa a pirar. Fica místico, um misticismo estranho, né? Começa a ficar autoritário, agressivo. Né? E esse lado de sombra começa a vir muito forte. Né? Ele começa a repetir no seu grupo e dentro da comuna a violência que ele sofria da ditadura. Bem, ele vai ser preso N vezes, né? Ficou com o corpo cheio de marcas, e aí ele, na prisão, pega AIDS e morre de AIDS no final dos anos 80, no início dos anos 90. E eu, quando li a biografia, achei essa história fascinante, porque ali tinha tudo que eu gostaria de mostrar sobre a África. Né?
de mostrar a pujança da arte da África. A África, especialmente na musicalidade, é uma coisa sensacional. A África é muito contemporânea na produção musical, né? Desde muito tempo tem N grupos africanos, são muito contemporâneos. A África é muito contemporânea na dança e em outras coisas. E esse cara teve uma jornada, como eu falei antes, de sombra e luzes muito interessantes. E, de certa forma, também mostrava um cara que continuava sendo panafricanista. Eu amava muito e amo muito os grandes panafricanistas da história, mas, ao mesmo tempo, mostrava a persistência da mentalidade colonial na África, das elites colonizadas como as nossas, né? Das forças armadas, dos militares a serviço dos estrangeiros, com a violência, etc. Então mostrava as contradições. Eu não ia fazer essa história me permitia não fazer um filme chapa branca sobre a África, um filme de idealização da África, né? Mas de mostrar a potência da África, ao mesmo tempo de mostrar suas profundas contradições. Então, Fela foi resultado disso, né? Foi resultado dessa jornada e também de um certo desejo estético de algumas coisas que me passavam pela cabeça. Eu adorava muito, e adoro até hoje, né, o bando de teatro Lodum, na Bahia. Adorava o jeito deles montar o espetáculo, as quebras de ritmo, as alterações de ritmo, a forma de introdução de novos assuntos, né? Eu vi também na música do Fela essa possibilidade de fazer no filme. Então o filme também me permitiu também um pouco de experimentação estética em termos de estrutura narrativa do filme, que é o que vocês vão poder ver lá um pouco no meu amigo Fela. Então juntou todas essas coisas e nasceu o Fela, que acabou se tornando também o meu maior sucesso internacional, né? Cadê o Matheus? Está aqui, né, o Fela? O trailer, talvez a gente possa exibir? Está aqui? Ah, tá. Espera aí que eu sou. Dá para apagar a luz? Ola Balogun, qui est un cinéaste nigérien très connu, m'a dit « Je vais t'amener derrière où se trouve Fela ». Il m'a regardé, il m'a dit « Hello, bro ». Je l'ai aimé, il m'a aimé. C'est comme ça que j'ai rencontré Fela. For the first 5 years of me and Fela doesn't smoke anything. He doesn't smoke cigarette, he doesn't drink nothing. I said, you know, there's so many important things and issues in the world that we need to sing about. Why would you sing about soup? They take our people and spoil our towns. And he said, when I finished reading Malcolm X's autobiography, which you gave him, and that book impacted on him so heavily, he told me he started to weep. Things started developing. Ideology started to rise up, the music start having strong lyrics. It's not the same guy of 5 years ago. Why black men they suffer today? Today in Nigeria, a lot more people are now relating to what Fela said like 40 years ago. When they listen to Fela's song, some people are wondering like, was it sung this year? Fela was such an extraordinary figure within the Pan-African movement, the negritude movement, the movement of black rights. He's a ghetto hero. My society is underdeveloping because an alien system on our people. As far as Africa is concerned, music cannot be for enjoyment. Music has to be for revolution. Fela était le seul à dénoncer ça publiquement. George, now officer. Ici, les juges sont des militaires. Les avocats, des militaires. La police, des militaires. Et la vie dans nos ghettos. Avec les gens. Oui, avec les gens. Hey, Fela yourself, don't talk truth again. And I tell them, I say,
The truth can never die. Esse filme merece palmas. A gente só viu o trailer, claro. O Joel contou outra coisa aí que é tudo verdade. Tem muito a ver com a história do festival. É claro que se não existisse É Tudo Verdade, a negação no Brasil faria a sua carreira e está tudo bem. Mas festivais de cinema servem para dar aquela catapultada, sobretudo em filmes como a negação do Brasil. E então, graças a isso, o Joel acabou de dizer, foi conhecer a África. E veja só o que saiu dessa visita à África. Um filme, incontáveis viagens, e agora uma esposa africana. E uma série sobre o cinema africano. Exatamente. Eu quero aqui só trazer um outro exemplo. Ele diz isso publicamente. Cristiano Burlan, talvez conheçam, cineasta, encenador teatral em São Paulo, professor. O Cristiano diz claramente, muito obrigado, é tudo verdade, mudou a minha vida quando ele fez Mataram o Meu Irmão, né, que é uma produção super de guerrilha, envolvendo um episódio traumático na vida do Cristiano, né, e ganhou o É Tudo Verdade. E aí o Cristiano conta, mudou minha vida porque eu fui convidado por N festivais, rodei o mundo, pessoalmente ele aprendeu e a carreira dele pôde, né, ganhar uma força graças a isso. Então o lugar que o É Tudo Verdade pôde construir e construiu, né, com a ajuda de toda a comunidade do documentário no Brasil, não construiu sozinho, claro que não, mas esse lugar ele ajudou, sobretudo nos últimos 20 anos, eu diria, a impulsionar o documentário brasileiro, a circulação do documentário brasileiro internacionalmente. Aproveitando que você falou da série, Joel, onde é que no Brasil a gente consegue, com o nosso IP de brasileiro, onde é que a gente consegue ver produção africana? Que caminho você sugere? Olha, esse é um caminho difícil mesmo, porque a maior as nossas universidades, só muito recentemente, depois das cotas, depois de uma entrada de muitos jovens afrodescendentes, é que as universidades começaram a ter atenção ao cinema africano. Então, escapa a maioria das pessoas que gostam de cinema no Brasil. O que é o cinema africano? A força narrativa do cinema africano. Então, raros filmes entraram nas salas de cinema. De quando em quando entra um, né? Embora, recentemente, os melhores realizadores tenham chegado às telas de cinema, como, por exemplo, o Abderrahmane Sissako, que fez Timbuktu. Recentemente passou o último filme dele, que é o único filme dele que eu não gosto, o Black Tea, né? O Haron, Um Homem que Grita, né? Então tem alguns grandes realizadores africanos e diaspóricos, né, que chegaram, mas tem muita gente que não chegou, né? Tem muita gente que só chegou nos festivais de cinema africano. Eu fui durante 7 anos, por 5 edições, nessas 7 anos realizados 5 edições, curador do encontro de cinema que a gente acabou dando o nome, Zós Bubu, no Rio de Janeiro, né? E a gente foi um festival que ajudou muito a divulgar o cinema africano. Mas eu acho que o cinema africano merece ser visto, né? Merece ser visto por N razões. Eu vou tentar enumerar algumas aqui, né? Merece ser visto porque o cinema africano pode nos dar mais informação e solidez para a gente compreender uma coisa que a maior parte dos brasileiros não compreendem, né? Na nossa educação colonizada, né, nós ficamos com
com aquela compreensão de que os africanos trouxeram a feijoada e trouxeram as bases da capoeira para o Brasil, né? E o trabalho escravo, o trabalho grosseiro, né? Mas, e no máximo, as religiões africanas. Mas os africanos, o que eles trouxeram para o Brasil foram riquezas civilizatórias. A África é o berço da humanidade. E pela África, ao longo da sua história, antes do processo digamos, da crueldade da colonização da África, né? A África teve N reinos, né? Muito interessantes, como o reino de Benin e tantos outros, né? Então, os africanos trouxeram para o Brasil, trouxeram não só a comida, né? Não só a capoeira, mas trouxeram hábitos, costumes, sabe, mitos, trouxeram conhecimentos sobre a saúde, sobre as plantas, trouxeram conhecimentos sobre a mineração. Enfim, então, nós, é parte da cultura brasileira, né? É parte da nossa formação enquanto brasileiro, um saber civilizatório que nos chegou apenas oralmente e nos nossos hábitos, que não foram refletidos intelectualmente antes, né? Então, para mim, mergulhar no cinema africano, dar visibilidade ao cinema africano, é uma chance de fazer a gente compreender essa riqueza civilizatória, por um lado. Então, os grandes nomes do cinema africano que começaram a aparecer, principalmente a partir da independência, a partir dos dois primeiros grandes cineastas da África, que foi o Ousmane Sembène, o senegalês Ousmane Sembène, e o Djibril Diop Mambéty, que é tio dessa famosa Diop que recentemente ganhou o Festival de Berlim, e o filme dela entrou aqui, que eu me esqueço o nome do filme agora, que é sobre a questão da arte negra na Europa e tal. Bem, então, essa riqueza do cinema africano, né, um cinema que buscou refletir a África, as histórias de África, ela começa a surgir nos anos 60. Né? E, aos poucos, ela foi sendo reconhecida internacionalmente. E a África foi gerando grandes experiências. Por exemplo, a África todo mundo já ouviu falar sobre isso, quem é da área de cinema, o mercado de cinema que se construiu na Nigéria, o Nollywood, né? Através de um sistema, em um país que as salas de cinema foram desaparecendo, então a forma de consumir cinema era o DVD. E os realizadores independentes se associaram aos piratas do DVD e falavam: você vende meu filme por $2, um fica comigo, outro fica com você. E eles construíram uma enorme indústria popular de cinema. O nigeriano ama o cinema nigeriano, assim como o indiano ama o cinema indiano. E até alguns países que amam o próprio cinema. O Egito ama o cinema egípcio, né? Assim como a última vez que eu vi era 190 milhões de habitantes. Então, assim, tem alguns países do mundo que o povo ama o próprio cinema, como o norte-americano ama só o seu cinema, ignora o cinema do mundo, né? Bem, e a Nigéria se construiu uma enorme indústria de cinema. E de uma indústria de cinema que tem muita bobagem, mas também que tem pérolas, né? Por exemplo, tem um esteta, que eu tenho quase certeza que a maioria daqui não ouviu falar, Andrew Dezumo, que tem um filme dele, vocês precisam ver, esteticamente, que se chama Mother of George, a mãe de George, né? Que é de um primor estético, né? Que é fotografado
por um grande fotógrafo. Aliás, o Andrew Dumont era fotógrafo. Ele foi fotógrafo, inclusive, da Vogue, foi fotógrafo de clipes importantes, da Erykah Badu e outros, e se associou nesse filme com um grande fotógrafo negro norte-americano. É muito nome para lembrar, eu vou lembrar daqui a pouco, né? Que é o cara que fez a série Olhos que Condenam, a fotografia, que fez Selma, que fez aquele filme do Denis Villeneuve, a ficção científica, A Chegada, né? Bradford Young, né? E esse filme, Mother Joyce, vocês têm que ver a beleza estética desse filme, né? Então, é uma dessas preciosidades que eu acho que a África tem. Eu acho que a narrativa e os filmes eu estou falando do cinema contemporâneo, né? A narrativa dos filmes que eu já citei aqui, do Abderrahmane Sissako, né? A poesia dele na sua reflexão política sobre a África, a forma que ele consegue fazer uma reflexão política profunda da África de hoje, com cinema poético, profundamente poético. É um segundo exemplo. Outras figuras que tiveram destaque na Europa, que eu quero, na próxima temporada, trazer um ganense que foi para Londres e que criou um movimento de cinema negro em Londres, nos anos 80, que é o John Aconfra. Não sei se você conhece o John Aconfra. O CCBB promoveu uma mostra das obras do John Aconfra. O John Aconfra faz um filme documental experimental, muito poético, com muita transformação de linguagem. Inclusive, o John Aconfra, hoje, na Inglaterra, ele se dedica mais a criar exhibition em grandes museus, sabe, do que novos documentários. A contribuição dele para o cinema inglês foi tão grande que ele ganhou recentemente o título de Sir, de cavaleiro da Inglaterra. Então, são nomes assim, são preciosidades que eu sei que a maior parte das pessoas não tiveram acesso, porque as nossas escolas, os nossos professores não tiveram acesso também. Nós ficamos muito centrados ou no cinema europeu, ou no cinema africano, ou em algumas pérolas do cinema asiático, como o cinema japonês, que produziu obras maravilhosas também. Mas, enfim, então essa série sobre cinema africano, né, dirigida por mim, produzida por o Nuno, que está ali atrás, né, é uma série que parte desse meu novo momento de formação. O que eu estou dizendo, meu novo momento de formação? O cinema, especialmente o cinema documentário, ele é um cinema que te dá muita possibilidade de conhecimento do mundo ao fazer, né, o filme. Né? O filme é uma jornada, o documentário, principalmente, é uma grande jornada de conhecimento. Né? Então, quando você pega um projeto documental, você tem a possibilidade de mergulhar numa profundidade naquele tema. Né? Aqui eu vou lembrar do Stanley Kubrick, né, que falava que ele pesquisava muito antes de fazer seus filmes, porque quando ele entrava no set de filmagem, ele queria ser o maior especialista naquele assunto que ele estava fazendo. Né? É um cara que pesquisava muito. Né? E assim como vários outros cineastas pesquisam muito. O Martin Scorsese pesquisa muito, muita gente pesquisa muito. São grandes pesquisadores de cinema. Até mesmo o Tarantino. Tarantino diz que depois que ele chegar ao 10º filme, ele vai publicar os 10 livros, né, que foi o material de pesquisa e de reflexões que fez ele fazer cada um dos filmes que ele fez. Bem, para fechar, e aí eu perdi o fio da meada ao fechar, mas eu vou tentar
Não vou encontrar. Mas é isso, gente. Daqui a pouco você Vamos acha aí. fechar. Temos perguntas para João? Ana, acho que precisa só do microfone, porque tem registro. Oi, tudo bem? Meu nome é Ana. Queria saber hoje na sua pesquisa, com relação à questão racial, quais são as questões que mais te inquietam, que você sente que o cinema ainda precisa tratar e que são mais urgentes hoje? Eu acho que no Brasil, a questão que mais me inquieta do ponto de vista racial, que eu acho que a gente não fez ainda nenhum filme contundente para isso, para mexer Como agora eu acho que o Ainda Estou Aqui, do Valtinho, sabe, deu um impulso na crítica à ditadura militar. Ele deu de novo um upgrade civilizacional para o Brasil, que eu não sei até onde vai ficar na memória, né? Mas eu acho que um tema que precisa de um filme contundente é a exterminação de jovens negros na periferia brasileira. A gente vive uma tragédia cotidiana, por exemplo, quanto que a polícia de São Paulo, quanto que a polícia do Rio de Janeiro, quanto que a polícia da Bahia mata jovens inocentes. Sabe, o quanto que a polícia pratica a pena de morte sem julgamento. Uma pena de morte que o único critério de julgamento são as características raciais da pessoa que passa pela frente dela. Então, esse é um tema que eu acho que, do ponto de vista racial, nós ainda devemos fazer. Necessitamos fazer um grande filme no Brasil. Na programação desse É Tudo Verdade, tem um filme brasileiro chamado Reconhecidos, não lembro se é no singular ou no plural, chegou a ver? Essa situação que você menciona, mas na perspectiva de como é que todo o sistema policial criou uma base de dados, digamos assim, com fotos de suspeitos. Bem, esses suspeitos estranhamente são todos pretos de periferia, e aí alguns deles vão parar ali na custódia, aguardando o prosseguimento do processo, porque eles foram reconhecidos no catálogo de fotos por alguém que teve seu carro roubado, seu celular roubado. O cara vai lá e diz: ah, foi ele. E prende o sujeito. E um dos personagens do filme, não sei se alguém viu, ele é preso recorrentemente. E aí ele constitui um advogado que processa o Estado para tirar a fotografia dele do compêndio, do catálogo de criminosos em potencial. É meio lá o filme do Minority Report, sem tecnologia. Você vai passando, esse, tal, né? Com essa cara só pode ser criminoso. Enfim. Pergunta? John? A compra se escreve A-K de Kubitschek. Eu acho que F-O-R-H. Obrigado. Assim, eu lembrei aqui de onde que eu pedi o fio na meada. Então, assim, essa é a minha jornada hoje no cinema africano, na série de cinema africano, está sendo... Eu estou muito encantado em fazer porque está sendo uma jornada de aprendizagem. Uma jornada de aprendizagem e uma jornada que, para mim, é também uma jornada de pesquisa estética e narrativa. Né? E que eu acho que a minha pesquisa estética e narrativa que eu faço ao conhecer essa diversidade do cinema africano, que o cinema africano é muito diverso, tem, digamos, nem dá para classificar assim, mas eu vou classificar meio grosseiramente: o cinema francófono, o cinema anglófono, o cinema lusófono, o cinema magrebiano, da região mais próxima do Mediterrâneo. Então, eu acho que ela é, para mim, e a minha intenção ao fazer a série é que ela também possa ser um instrumento de renovação estética
das novas gerações, não só de cineastas negros, mas de todos os cineastas, né? Porque eu acho que o patrimônio cultural mundial é do mundo, não é só de um grupo racial, não é só de um país, nem nada. Então, assim, ter isso como uma meta de pesquisa que eu vou tentar fazer e trazer e fazer na série. A série, assim, cada episódio eu pego um personagem, né, e mostro a sua cinematografia e tenho uma longa entrevista com ele. Uma entrevista mais profunda, né, profunda na medida que eu consigo ser profundo na conversa com eles. Então, assim, a intenção ela é, primeira, uma intenção de renovação para mim, né? De busca estética para mim. E a segunda intenção é de oferecer às pessoas que, enfim, que estão em busca de novas referências estéticas narrativas e poder conhecer o cinema africano, que é tão pouco conhecido. E a terceira, que eu acho que talvez iniciativas como essa possa fazer no futuro próximo com que o cinema africano tenha regularidade nas nossas salas de cinema, né? Porque o cinema africano tem regularidade nas salas de cinema europeias. Por que não tem aqui? Nós somos tão encantados com a Europa, tudo que a Europa faz, sabe? Por que só chega aqui? No máximo, só chega o cinema negro norte-americano. Quer dizer, mais uma vez, o monopólio dos Estados Unidos na distribuição e em fomentar interesses e conteúdos. Oi, você estava falando que em processo de análise, né, você, não sei se entendi direito, mas acho que você teve reconhecimento de uma negritude depois de um certo tempo, em processo de análise. Eu queria saber quando esse reconhecimento chegou, o que mudou, o que te transformou e como que isso alterou o seu jeito de pensar o cinema. Você pode reformular a sua pergunta? Eu não entendi. Você contou que você reconheceu muito dos processos de negritude em processo de análise. E quando essa ficha caiu, o que isso mudou na sua forma de fazer filmes? No meu caso, eu acho que foi assim, a análise só me fez entender o que eu estava fazendo, sabe? Me ajudou a compreender o meu próprio processo, mas eu já estava fazendo, né? Então, assim, o meu envolvimento e meu interesse pelas artes negras, pela literatura negra, pelo cinema negro, ele começa na minha adolescência, né? Então, nos anos 70, eu vi o que era possível de ver, o que chegou aqui, sabe, naquele período. E era um período ainda que o meu caminho de acesso era muito mais a literatura, né? E os textos políticos da negritude mundial, né? Mas eles foram me abrindo para outros caminhos. Então, quando eu comecei a fazer cinema, eu fiz um curta, que foi a primeira vez que a Folha de São Paulo apareceu um artigo sobre um filme meu, e a revista de cinema, aquela revista de cinema que a Unicamp tinha, que eu não sei se continua tendo, também despertou a atenção, chamou a atenção, chamado Retrato em Preto e Branco. Esses trabalhos me deram uma bolsa muito importante de uma fundação norte-americana chamada John and Catherine MacArthur Foundation, que me permitiu, olha que preciosidade, eles me deram 6 meses em 1994 para circular os Estados Unidos e conhecer o cinema e a televisão negra nos Estados Unidos. Isso foi uma coisa muito, muito importante para mim, né? De certa forma também que me inspirou a fazer o filme A Negação do Brasil, sobre a história do negro na telenovela, porque lá
Um dos presentes que eu recebi, eu fui inclusive na produtora que fez isso, eu só não conhecia o cineasta, que ele já tinha falecido. Eu vi um filme sobre a história do negro na televisão norte-americana, chamado Color Adjustment, do Marlon Riggs, um documentarista norte-americano que morreu no final dos anos 80 de AIDS. E o Marlon Riggs fez duas grandes obras reconhecidas, uma obra na temática da homossexualidade do homem negro, chamado Tongues Untied, e esse filme, e esse documentário sobre o negro no cinema norte-americano. Quando eu vi esse filme, falei, por que eu nunca pensei de fazer um filme sobre o negro na televisão brasileira? Eu voltei com essa coisa de lá, em 1995, e fiquei com esse projeto até que deu certo fazer o projeto, e que eu acabei reduzindo, que eu percebi que fazer um filme sobre o negro na televisão brasileira era muito mais complexo em um país em que a população negra é mais de 50%. A população negra norte-americana, choquem-se, é de 3% do total da população dos Estados Unidos. 13%. Se você... Exato, e no litoral. E nas cidades mais importantes. Los Angeles, exatamente. Los Angeles, Chicago, Nova York e Washington DC. Então, Atlanta, então, isso também faz essa visibilidade. Então, foi esse conjunto de coisas que foram me fazendo, né? Essa descoberta posterior do porquê, né? A relação com minha mãe. De fato, a minha opção pela minha... Porque meus pais se separaram quando eu tinha 6 anos de idade. E essa separação foi meio trágica para mim e também para esse... Meu pai e minha mãe eram muito jovens. Eles se casaram quando minha mãe tinha 17 anos, meu pai 18 anos de idade. Eles se separaram quando eu tinha 6 anos de idade. E a minha mãe, na separação, meu pai de classe média, vai viver a sua vida de classe média, e minha mãe, filha de um pequeno fazendeiro negro da fronteira da Bahia com Minas, vai viver o destino de mulher negra, vai ser empregada doméstica, lavadeira, operária de fábrica da Nadir Figueiredo aqui em São Paulo. E aí, obviamente, o primeiro filho, apaixonado com minha mãe, tomei o partido da minha mãe, né? Então, assim, depois que eu percebi que minha opção, toda essa jornada vinha do fato de eu ter inconscientemente ter tomado partido da minha mãe. E ter tomado partido da minha mãe tinha muito mais profundidade do que nas brigas de adolescente com meu pai, né? Depois nós acabamos voltando à amizade e ficamos super amigos. Eu já tinha um distanciamento crítico do que tinha acontecido. Mas, enfim, então, só síntese, a análise não foi o início, a análise foi a conclusão posterior do que estava acontecendo comigo. Por que eu estava nessa jornada? Por que eu estava fazendo essa jornada? Oi, boa noite, me chamo Matheus. O senhor falou de cineastas que são pesquisadores e o senhor mesmo tem produzido, né, produziu. Tem, acho que é o livro que é fruto da sua tese de doutorado, que acho que é incontornável. Na verdade, não é nem uma pergunta, acho que é uma curiosidade se você almeja lançar outros livros, assim, porque eu acho que é uma produção muito interessante. É isso. Deixa eu só fazer um comentário que eu sempre faço esse comentário com as novas gerações que estão entrando no cinema. Eu, até um determinado ponto, eu achei que estava se passando uma coisa comigo que era só comigo. Essa coisa, o gosto da pesquisa, eu gosto muito da pesquisa. E o fato de eu pesquisar muito antes de fazer os meus filmes, né? Eu achei que era uma influência minha pelo fato de ter passado muito tempo na academia, né? E hoje eu estou cada vez mais seguro que quanto mais você pesquisa antes de entrar no set de filmagem, né, mais potencial você tem de fazer uma coisa interessante. Mas aí, como eu disse antes, eu percebi que não na história do cinema, sabe, os grandes nomes faziam isso, né?
como eu contei a história do Stanley Kubrick, né? Ele fazia uma imensa pesquisa. Ele pesquisava esteticamente referências na pintura, né? Na historiografia. Ele pesquisava de tudo, né? Ele montava assim, um acervo imenso de material, né? Andrei Tarkovsky também. Enfim, muitos outros, né? Então, assim, eu só estou retomando esse negócio para mostrar para vocês o quanto que a pesquisa é fundamental para o amadurecimento do nosso trabalho. Não só o amadurecimento do nosso trabalho, também para a nossa segurança no momento que você começa a fazer uma coisa. Mas também, no documentário, você também tem que ter cuidado para, quando você vai fazer o documentário, a sua profunda pesquisa não te matar a descoberta que vai vir no processo que você vai ao começar, sabe? Então, assim, alguém já falava isso há muito tempo, o melhor repórter é o tábula rasa, né? Aquele que ignora, que está conhecendo no momento que o outro fala, né? Então, assim, eu acho que especial na ficção, a profunda pesquisa às vezes é melhor do que no documentário. No documentário você tem que deixar uma coisa para a jornada de descoberta. Eu tenho um filme que eu gosto muito dele até hoje. Tem filme mesmo que eu não gosto tanto e outros que eu gosto muito até hoje. Então, um filme meu que talvez seja um pouco menos conhecido, chama Cinderelas, Lobos e um Príncipe Encantado, que é um filme sobre o turismo sexual no Brasil e a mulher negra. E esse filme, a narrativa do filme acabou sendo assim. Eu tinha uma hipótese inicial. Diante da pesquisa, inclusive a gente fez uma pesquisa mesmo. Uma pessoa que eu tinha convidado para corroteirizar comigo, o José Carvalho, que criou a roteiraria, né? Teve uma época que a gente trabalhava muito juntos, e mais o meu assistente, na época que hoje é um documentarista e tem ganho prêmios, o Luiz Carlos Alencar. Nós fizemos uma viagem pelo Nordeste, passamos quase um mês viajando, encontrando com as pessoas que faziam pesquisa sobre turismo sexual, enfim, foi uma boa... Mas quando essas pesquisas me levaram a algumas hipóteses, mas especialmente sobre as percepções raciais dessas mulheres e o desejo delas de ir para a Europa. Mas quando eu começo a fazer o filme, começo a rodar e começo a entrevistá-las de verdade, eu começo a ver que minhas hipóteses não tinham nada a ver, né? E aí a estrutura narrativa do filme, o jeito de contar a história do filme, é um jeito de contar também essa quebra das minhas hipóteses, né? Do novo que vai se abrindo no processo de contagem, de contato. Então, acho que a gente que faz documentários, no meu ponto de vista, nós temos que ter um certo cuidado com a pesquisa, né? Porque é uma coisa que eu acho que Coutinho é quem mais nos ensinou. Esse momento do tete-a-tete é um momento muito fundamental da história, né? E que o interessante do documentário é quando você consegue passar para o espectador, né, esse impacto do que acontece. Então, ali é tudo verdade, né? Não importa se a pessoa está te falando a mentira, não importa se a pessoa está criando uma narrativa meio falsa sobre ela, sabe? Mas o que importa é que você registre isso. O que importa é você também ter um certo cuidado quando você vai contar essa história, você não contar só a sua história. Você tentar contar essa quebra de expectativa que o outro traz para você mesmo, de você revelar também o quanto que o outro, no olho a olho, imagina a sua expectativa que você tem sobre ele, a tentativa dele de corresponder a essa expectativa. Enfim, tem uma mistura de coisas mágicas que acontecem que eu acho que estão
além da pesquisa, que a pesquisa não pode. Uma grande pesquisa é diferente de uma tese de mestrado ou de doutorado, né? Então, uma grande pesquisa, do meu ponto de vista, no documentário, ela só te ajuda a ter uma ideia da complexidade do que você vai abraçar, né? Mas aí tem que ser uma jornada, no momento que você... Então, isso tem que te dar a bússola, né? Mas você não tem que... É um grande erro se você vai para confirmar a sua hipótese, para forçar a confirmação da sua hipótese, né? Diante do outro que você está mergulhando no processo documental. O Joel mencionou o Eduardo Coutinho. Ele tem uma frase que é mais ou menos a seguinte: não existe um documentário sobre alguma coisa. Todo documentário é sobre uma equipe de filmagem tentando se aproximar de alguma coisa, né? Então, não tem um filme sobre a presença do negro na televisão brasileira. Tem um filme de uma equipe, que é a equipe do Joel, tentando se aproximar da presença do negro na televisão brasileira. Sim. Já que pesquisa foi mencionado, 2 anos atrás aqui, né, o tema desses encontros foi pesquisa. Os pesquisadores hoje estão organizados, os pesquisadores de audiovisual estão organizados numa associação chamada PAVIC, tem perfil no Instagram, que eu acho que é PAVIC, e eu me lembro não me lembro quem, mas me lembro de alguém representando a PAVIC, brava naquele ano, 2 anos atrás, dizendo: vi não sei quantos filmes, não é tudo verdade. X, muitos, 40%, 50%, não mencionam nos créditos pesquisa. Então essa pessoa disse: claro que houve pesquisa, a gente sabe disso, mas tem que botar que tem pesquisa. O diretor fez a pesquisa, o Joel fez a pesquisa, eu fiz a pesquisa, tá, põe lá, né? Dirigido por pesquisa, Joel Zito Araújo. Para que se crie, né, a consciência a respeito de que não tem sem pesquisa, não tem como, né? No contexto que o Joel acabou de trazer, né? Este rapaz aqui está fazendo assim, que eu acho que é time out, tempo. Então, Joel, muito obrigado. Foi uma delícia.